Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Nordeste. Esse Resenha no Nordeste é específico para falar do esporte. Clube Pernambucano, Série A, que acaba sendo de uma forma ou de outra meio esquecido. Isso aconteceu até por minha parte, e eu já venho aqui pedir desculpas aos torcedores do esporte, porque a gente acaba falando muito do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, porque a gente tem uma expectativa maior de eles chegarem a Libertadores, pá, coisa e tal, e a gente acaba esquecendo do esporte. Então aqui de cara eu já venho pedindo desculpa, porque é injusto o que acontece. E eu, que amo o Nordeste, porra, eu não poderia deixar de perceber que eu tô falando mais de uns e menos de outros. Então, de cara, eu já venho pedir logo desculpas aos torcedores do esporte por isso. Vou tentar, tá? A gente é ser humano, comete um monte de falhas. Eu tô longe de ser perfeito, até porque eu também não queria ser perfeito, que provavelmente ser perfeito seria muito chato. O errar faz parte da vida. Então, a gente vai tentar aos pouquinhos ir consertando esse momento falho que a gente teve aqui no nosso canal. De vez em quando tá falando sempre do Nordeste e falar 30 segundos do esporte, 5 minutos do Bahia, 5 minutos do Fortaleza, 5 minutos do Ceará. Esse vídeo é específico para o esporte. E por que esse vídeo é específico do esporte? Porque o esporte vive um momento de tranquilidade? Será? Um momento de último suspiro? Será? Um momento de equilíbrio? Será? Não sei. É disso que a gente vai falar. Porque o esporte está a 4 jogos sem perder. 4 jogos sem perder. Um outro detalhe. O Bahia, grande time do Nordeste de conhecimento nacional, igual ao esporte, tá a 3 pontos só. O esporte tem 15, o Bahia tem 18. Na próxima rodada, o jogo do esporte é difícil? Não tem nada de impossível. O jogo contra o Flamengo, fora de casa, não vai ser no Maracanã, que o Maracanã tá fechado para tentar consertar aquela merda que é o campo do Maracanã, que é horrível. É impraticável jogar bola ali, não dá para jogar bola naquele troço. E estranho, porque teve Copa América, conserta. Pô, continuou um cocô. É estranho, uma coisa, são coisas meio que inexplicáveis, né? Quer dizer, inexplicável não, tem explicação. Tem explicação. Sabe aquele papo de você vai botar o asfalto, tem um asfalto de 10 reais, o asfalto de R$1, tu bota de R$1, engloba, não tô falando que estão roubando, mas tem o de 10 e tem o de 1, vamos botar o de 1 e vamos empurrando, mais ou menos por aí. Então, o jogo vai ser, se eu não estiver enganado, em Volta Redonda, que aí não, estádio de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, o Raulino de Oliveira tem um campo legal para se jogar. Mas não é sobre o jogo do esporte contra o Flamengo que a gente vai falar especificamente. A gente vai falar do momento vivido pelo esporte até aqui na 15ª rodada. Mas principalmente de 3, 4 rodadas para cá. Beleza? E eu vou dar a minha visão aqui de quem está do Sudeste acompanhando o desempenho do esporte aí do seu estado, o Nordeste, de Pernambuco. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do esporte, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães e que reclamou comigo e reclamou com razão, e eu falei que você tinha razão,
Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, no caso o esporte. Mas se você que estiver vendo não for torcedor do esporte, for de outro time, faz a mesma coisa, que eu coloco você no grupo do seu time. O grupo do seu time é para falar de futebol, não é de política, não é de religião e não é para ofender ninguém, beleza? E se você quer ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives, e você também pode ajudar o canal a crescer, se tornando membro aqui do canal Resenha com Magalhães. E se você se tornar membro do canal Resenha com Magalhães, você vai concorrer a um sorteio para participar da live aqui do canal Resenha com Magalhães. Beleza? Lá tem ouro, prata e bronze. Qualquer um dos três que você se tornar membro, você vai estar concorrendo aqui ao canal, concorrendo a participar de uma live aqui no canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, galera. Vamos lá falar desse esporte. Bom, o esporte está na 15ª colocação, com 15 pontos em 15 jogos. O esporte tem 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A campanha em si não é boa. Tá? Mas tem campanhas piores. A do São Paulo é pior do que a do esporte. Tem o mesmo número de pontos, tem o mesmo número de vitórias, tem o mesmo número de empates, tem o mesmo número de derrotas, mas tem um saldo de gols -7. O poderoso São Paulo, que na minha opinião, meu amigo torcedor do esporte, o São Paulo é momentâneo. O São Paulo vai sair dali. O esporte não pode se preocupar com o São Paulo. O São Paulo não, na minha visão, não é o adversário do esporte nesse momento. O São Paulo, daqui a algumas rodadas, já vai estar do meio da tabela para cima. E a gente tem que ter o pé no chão. Tá? Agora, América Mineiro, Cuiabá, Grêmio, Chapecoense, Juventude, Fluminense, que está a 2 pontos só do esporte, Corinthians, que está a 3, Internacional, Bahia. O Internacional é outro que eu acho que o esporte também não pode mirar como um adversário internacional. O Bahia do Nordeste, né, que o esporte conhece tanto, que deve ser uma das maiores rivalidades nacionais, né? Bahia Esporte, rivalidades nacionais, e a gente pega essa rivalidade nacional, Esporte Bahia, lá de 80, negócio antigo, lá para trás. Na participação, lá do título do Bahia, o esporte estava lá disputando pau a pau com o Bahia. O título do esporte, naquela polêmica lá da Copa União, se é Flamengo, o esporte, aquela zona da porra, que um fala uma coisa, outro fala outra, aí a decisão ficou pro esporte. O esporte estava lá no cenário nacional. E no cenário internacional também, né? Porque repercute lá fora. Então, o Bahia, vejo o Bahia como um time um pouco mais robusto, com um pouco mais de qualidade do que o esporte. Mas o momento do Bahia é ruim. O momento do Bahia é ruim. Vejo o Bahia numa decadência monstruosa e parece que não estão enxergando isso lá no Bahia. Então é bom pro esporte. Por que eu falei do Bahia agora? Porque o Bahia é o outro nordestino. O Bahia, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. O Bahia vem caindo. E o esporte, que é o nosso tema, vem subindo. Nos últimos 5 jogos, perdeu 1, que foi o jogo pro Fluminense, se eu não estiver enganado, que foi 2-1 o Fluminense. Isso. Aí depois ganhou do América Mineiro, que é um adversário direto. Empatou com o Ceará, que hoje não é adversário direto, tem uma diferença muito grande de pontos.
ganhou do Bahia, que hoje é um adversário direto, empatou com o Bragantino, que não é um adversário direto. Mas dos adversários diretos, o Sport ganhou, que é América Mineiro e Bahia, hoje. Acabou, na minha visão, hoje o Fluminense é um adversário direto, mas o Sport não ganhou. Nessa ele perdeu. Dos adversários diretos, ele ganhou ganhou 2 e perdeu 1, que é contra o Fluminense. Então o momento do Sport é superior ao do Bahia. Você pega aqui, ó, olha, do Bahia para baixo. Quem é que tem uma campanha parecida com a do Sport? O Internacional. O Internacional só tem uma derrota, 2 empates e 2 vitórias, exatamente igual. Aí vamos lá pro Corinthians. 3 derrotas. Já tem uma campanha pior nos últimos 5 jogos do que o Sport. O Fluminense tem 3 derrotas, campanha pior. Juventude, 3 derrotas, campanha pior. E o São Paulo tem 2 derrotas, já tem uma campanha pior do que o Sport também. Ou seja, do Bahia para baixo, do 10º colocado para baixo, ninguém tem a campanha melhor do que a do Sport nesses últimos 5 jogos. Eu acho, com exceção, deixa eu ver aqui. Não, tem 3 times com a campanha igual. 3 não, 4. O Grêmio tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cuiabá tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Sport, que tem 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E o Internacional. Ou seja, ninguém tem uma campanha melhor. Tem igual, mas melhor do que a do Sport, não tem. Aí é que me vem aquela pergunta que eu fiz no início. O que será isso? O que isso quer dizer? Bom, antes de eu dar aqui o meu posicionamento, eu queria falar aqui uma situação. Alô, torcida do Sport. Eu acompanho noticiários do Sport. Eu acompanho muito um garoto, deve ter a idade do meu filho, mais ou menos. Eu tenho 49 anos, eu tenho uma filha que tem 25 e tenho um moleque que tem 19 anos. Esse garoto, Luiz Heitor, acho que ele deve ter mais ou menos a idade do meu filho, eu acredito eu. Bem novinho. Mas eu gosto muito do canal dele, gosto muito da explanação dele. Eu queria muito, um dia, que ele participasse de uma live comigo. Eu fiz uma live no dia 9 de agosto, ou seja, ontem, né? Esse vídeo é do dia 10. Ontem, com Marinho Júnior, que é setorista do Bahia, tem canal também no YouTube. Com Matheus Loyola, que tem um canal também sobre o Bahia. Fala sobre o Nordeste em geral, mas é torcedor do Bahia, lá do canal 2x1, Celestial Miranda. Eu queria ter alguém que tivesse uma representatividade e que a torcida do Bahia acompanhasse também, a torcida do Bahia, a torcida do Sport, desculpa que eu acabei falando da live de ontem, a torcida do Sport acompanhasse. Eu não sei se o canal do Luiz Heitor é o maior, mas também não estou procurando o maior. Eu estou procurando quem eu acompanho. Eu acompanho o Luiz Heitor, que ele fala do esporte, mas ele fala de futebol em geral também, muito parecido comigo. Então eu estou tentando fazer contato com o Luiz Heitor. Mas se alguém que estiver vendo o canal, ou até você mesmo, Luiz Heitor, que estiver vendo o canal e que quiser ter essa live, a gente bater um papo, ou eu ir no seu canal, você vir aqui, o WhatsApp está aqui embaixo, tá? Tá aqui embaixo. Eu gostaria muito de conversar com você sobre o esporte. Sobre esporte e sobre futebol. Porque é interessante a gente trocar ideia, trocar posicionamentos, eu saber da sua opinião sobre o futebol dos outros estados. Então seria interessante. Então quem está vendo esse vídeo, se tiver aí um contato com o Luiz Heitor, o meu WhatsApp está aqui, porque eu já procurei lá, eu não encontrei um número de telefone. Eu deixei uma mensagem lá no canal dele, mas não sei se ele viu. Mas seria interessante, porque eu acompanho o Luiz Heitor. Então vamos lá, para a gente falar desse momento. Bom, qualquer time vai ter altos e baixos. No caso do esporte,
é um caso à parte. Por que eu vou falar um caso à parte? O esporte tem problemas políticos que está tentando se resolver, né? Agora tem uma outra administração, um aroma talvez melhor, até porque eu acompanho o Luiz Heitor e fico acompanhando o que ele está escrevendo, o que ele está falando, né? Melhor dizendo. Tem uma outra administração, estão tentando reerguer, sabe que com a campanha boa, e uma campanha principalmente de permanência na Série A, as coisas se tornam melhores, porque se o esporte cai para a Série B, é um complicador. A gente vê aí o que está passando o Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo estão até se recuperando, mas o Cruzeiro mais ou menos ganhou aí a última aí com a Luxemburgo, mas meio que o pezinho atrás. Mas a gente vê situações econômicas, porque o valor lá na Série B não é mais do da Série A, ou da Série B. Então cai muito a renda. A gente não tem torcedor no estádio, isso aí é uma outra discussão. Sobre torcedor, voltar ou não voltar, uma outra discussão. Cada um tem um ponto de vista. Mas a renda fica menor. E você assume um clube onde a renda é escassa, bicho, você tem que tentar se manter aonde vai te dar mais dinheiro, que é a Série A. Então, tem todo esse complicador, aí tem problemas políticos, atraso de salário, alguns disse-me-disse, jogadores indo embora, como foi alguns jogadores embora. Ou seja, o esporte já entrou no Campeonato Brasileiro já com um caminhão de problemas. E esse caminhão foi andando. E no meio dessa trajetória do Campeonato Brasileiro, esse caminhão foi furando o pneu, acendeu a luz do óleo, a temperatura subiu, só que não podia parar o caminhão. Então, o esporte vai andando e o presidente, as pessoas dentro do esporte vão trocando o pneu com o caminhão andando, vão trocando o óleo, o filtro de óleo com o caminhão ligado, vai botando água para não ferver, porque o caminhão não pode parar, irmão. Porra, isso é difícil. É difícil. Vamos ser sinceros que é difícil. Diante disso, a campanha do esporte é heróica. É heróica. É de se olhar e ver que tem muitos times que não está tendo a disposição do esporte. Eu não estou aqui puxando o saco, tá? Porque pela situação que tem, e eu vou te falar, o Grêmio não tem esse problema político que o esporte tem, o Cuiabá não tem esse problema político, o América Mineiro não tem esse problema político, o Juventude não tem esse problema político, o Fluminense não tem, ou seja, tem uma porra de time ali que não tem esse problema político. É por isso que eu estou falando, eu não estou puxando saco, eu estou falando de fatos, beleza? Eu estou falando de fatos. Então, o esporte vem aí de 4 jogos sem perder. 2 vitórias e 2 empates. O que isso quer dizer? Bom, na minha opinião, olhando daqui, meu amigo torcedor do esporte. Primeiro, é um recado para todos os outros adversários. Eu não vim a passeio, eu vim para brigar. Se eu vou conseguir permanecer ou não, é outros 500. Mas todo mundo sabia, inclusive a torcida, que o campeonato do esporte é permanecer. Tá? Ninguém enganou o esporte, permanecer. Só que quando ele fica 4 jogos sem perder, ele dá um recado. Eu tô na briga, eu tô brigando, eu tô disputando, eu tô competindo. Esse é o primeiro recado. Segundo, tá chegando peças. Estão entrando peças. O futebol do esporte tá melhorando. Ganhou do Bahia e fez um grande jogo contra o Bragantino, que para mim merecia até ter vencido. Vai continuar assim? Não. Não tem como o esporte pegar uma sequência de 10 jogos sem perder. Que seria fundamental. Porque se o esporte pega tem 4, se pega mais 6 jogos sem perder, mesmo que ganhe 2, empate 4, o esporte vai lá pra cima. Imagina que o esporte fizesse mais 6 pontos em mais 6 jogos. Fizesse 10 pontos. Em 10 pontos ia para 25 pontos. Com certeza ele ia dar um salto, o esporte ia dar um salto
que ia ficar ali pela 13ª, 12ª posição. Daqui a 6 rodadas. Mas com o pezinho no chão, não acho que isso vai acontecer. Vamos lá, 5 rodadas. Ou umas 4 rodadas. Será que mais 4 rodadas do Sport consegue ficar invicto? Não sei, a gente vai ver ali. Mas na minha visão aqui do Sudeste, o primeiro recado foi dado. É o que eu falei. Estou competindo. E o segundo é que mostra evolução. Então é para a torcida do Sport dar uma respirada e manter uma esperança de que pode permanecer na Série A? Lógico que é. Porque o recado foi dado. O recado está dado. Então, para mim, 15ª, 14ª, 13ª, 12ª. Da 11ª para cá, o Sport vem dando o recado que não quer nenhuma das 4 vagas. Que não quer nenhuma das 4 vagas. Esse é o recado e eu fico muito feliz com isso, porque, sinceramente, eu não quero que nenhum nordestino caia. Então, para mim, essa sequência do Sport é 2 recados para os adversários, dizendo que eu estou ali e vou disputar. E o outro recado é que as coisas estão se acalmando e o time está começando a se encaixar. Vai ter derrotas? Vai ter derrotas. Mas o Campeonato Brasileiro não é feito de uma vitória e não é feito de uma derrota. São feitos de 38 jogos. Tem que acumular ponto. Perdeu um jogo, irmão, balança a poeira e segue. Ganhou um jogo. Acabou. Já me concentrei de novo no outro. É assim que o Sport vai ter que ir até se levantar de novo, técnica, tática e financeiramente. Então, esse é o meu ponto de vista. Agora vamos lá para as outras 4 partidas que o Sport tem. Vamos ver. O Sport tem Flamengo fora de casa, São Paulo em casa, Chapecoense em casa e Atlético Paranaense fora. Ou seja, o Sport joga nos 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Bom, desses jogos aí, na minha visão, só tem um jogo que o Sport é favorito. É contra a Chapecoense. Beleza? Vamos lá. 3 pontos. Aí pega o Flamengo fora de casa. O Flamengo vai sem uns 4, 5 jogadores para esse jogo contra o Sport. Já não tem o Gabigol que foi expulso. Provavelmente não vai ter o Pedro que se machucou. E o Flamengo tá na Libertadores. Então faz um jogo nesse meio de semana e depois vai ter um outro jogo. Então o Flamengo provavelmente vai com um time meio misto contra o Sport. É uma boa possibilidade de um grande resultado. Ganhar, pode ser. Mas empatar é plausível. E eu via a torcida do Sport falando: esse jogo contra o Flamengo é o jogo parâmetro para o Sport. Não é parâmetro para o Sport o jogo contra o Flamengo. Não é, torcida. O jogo parâmetro do Sport é contra o Atlético Goianiense, é contra o América Mineiro, é contra o Chapecoense, é contra o Grêmio, é contra o Bahia. Não é contra o Flamengo. O campeonato do Flamengo é um, do Sport é outro. O campeonato do Palmeiras é um, do Sport é outro. Do Atlético Mineiro é um, do Sport é outro. Se conseguir tirar um ponto desses caras, beleza. Mas não pode focar nisso num jogo. O jogo que tem que focar é contra o Chapecoense, contra o Internacional, o Grêmio, Juventude, Corinthians, Cuiabá. Esse é o jogo. Esse é o foco. Então, tem o Flamengo, jogo complicado. Depois joga contra o São Paulo em casa. Esse jogo contra o São Paulo já é depois da Libertadores. Já é depois da Libertadores. São Paulo pode ter se classificado, passado pelo Palmeiras ou não. Mas é um time que vem em ascensão. E é por isso que eu falei lá atrás que o Sport não pode ver o São Paulo como um adversário. Porque eu já sabia desse jogo antes de falar. Eu vim dar uma olhada na tabela. É um jogo importante. Mas é um jogo que, se o Sport perder 3 pontos, mesmo que seja em casa pro São Paulo, o São Paulo não é o adversário. O adversário é os outros. E por que eu estou falando isso, meu amigo torcedor do Sport? Porque uma derrota pro São Paulo em casa dói. Deixa de ganhar 3 pontos? Deixa. Mas não é o adversário do São Paulo. O Náutico perdeu 2 seguidas na Série B e continua líder do campeonato. O adversário dele era outro.
E os adversários que eram outros não ganharam também. Então ele continuou na liderança. O Campeonato Brasileiro é diferente. Mas é lógico, dá para ganhar um pontinho. Dá para ganhar 2, de repente São Paulo poupa todo mundo, os caras se classificam perante o Palmeiras, aí dá uma folga para os caras descansar. Pode ser, mas o São Paulo tem mais time. Quanto o Chapecoense não, o Sport é melhor. Quanto o Atlético Paranaense fora de casa, o Atlético Paranaense também vai vir. De repente desse jogo aí, eu não sei, de repente o Atlético Paranaense se classifica na Sul-Americana, passa de fase, vai para as semifinais, e de repente as semifinais vai bater junto com esse jogo. Também pode pegar um Atlético Paranaense meio mexido. Então, cara, nos próximos 4 jogos, sinceramente, tem a possibilidade de manter a invencibilidade. 4 vitórias eu não acredito. Aí dá para manter a invencibilidade. Com 1 vitória e 3 empates. Não tô aqui puxando saco. Nada disso. Tô falando de possibilidade. Porque o Sport vem subindo de produção. Pode empatar com o Flamengo, empatar com o São Paulo, empatar com o Atlético Paranaense. Desses 3 jogos que eu falei, ganhar um desses. E se isso acontecer, determina de vez que talvez o Sport nem brigue mais na parte de baixo da tabela. Já esteja no meio da tabela. Mas o mais importante é que o Sport está mostrando que vai competir e que vai ficar e quer ficar na Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!